Pode liberar aí, por favor. Pessoal, então, retornamos agora, né, dentro do horário. Agradecemos mais uma vez a presença de todos, aos nossos parceiros. E agora temos aqui uma palestra do Dr. Marcelo. Eu não vou me atrever a dizer teu sobrenome aqui, Dr. Marcelo, depois o senhor apresenta aqui. Teixeira é mais fácil. Então, um pouco da biografia aqui do Dr. Marcelo, doutorado em Ciência Animal pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduado pela Universidade do Texas, atualmente é professor associado da Universidade Federal Rural de Pernambuco, tem experiência na área de medicina veterinária com ênfase em cirurgia, atuando principalmente nos seguintes temas: transplantes, cirurgia experimental, biomateriais, cirurgias ortopédicas e neurológicas, pesquisas em células tronco e terapia celular. É membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia Veterinária e da Academia Pernambucana de Medicina Veterinária. Atuou como presidente do Conselho Regional de Veterinária de Pernambuco no período de 2017 e 2020 e está como conselheiro federal. Então, Marcelo, mais uma vez o agradecimento, né, de ter essa oportunidade de estar aqui no Rio Grande do Sul com os profissionais, estudantes e principalmente mais um momento aqui, né, Marcelo, a gente diz que são essas orientações técnicas que o Conselho repassa, é para trazer as novidades aí da nossa profissão. E uma das novidades agora que a gente sabe que está aí na mídia e que a gente tem muitas dúvidas e por isso lhe convidamos para estar aqui, é sobre a telemedicina. Então, de pronto já te passo a ti já, Marcelo. Então, nosso agradecimento em nome do Conselho e é tudo contigo agora. Bom, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Eu, com esse sotaque pernambucano, sou quase um gaúcho, porque morei aqui 4 anos, fiz meu mestrado aqui em Santa Maria. Estava conversando com a Vera que é a cidade mais quente no verão e é mais gelada no inverno. É uma cidade que realmente é desafiadora nesse sentido, né? Para mim é uma grande alegria sempre vir aqui, porque eu me sinto em casa. Agradeço a Mauro, parabenizo o CMVRS pelo evento. Nós sabemos o quanto dá trabalho, já fui presidente do conselho também, mas é a nossa luta, né? Nós, como líderes de classe, nós temos que nos doar, né? E as novas gerações também têm que pegar força nisso e entrar para fazer parte. Quem é de pequenos animais da FIBEPA ou do Conselho de Medicina Veterinária ou de qualquer associação que seja da sua área de atividade. Bom, antes de começar a falar do nosso tema de hoje, eu queria só saber quantos aqui são ainda acadêmicos, alunos de medicina veterinária. Tá. Tem uma boa parcela, mas eu acho importantíssimo que a gente forme nossas opiniões a partir do momento que ainda somos acadêmicos. E pegar o hábito de participar desses eventos, né, que tanto engrandece e nos prepara para esse desafio que é a nossa profissão. Nós estávamos falando agora há pouco da quantidade de cursos que nós temos de medicina veterinária. Então, essa quantidade de cursos nos traz um momento de maior desafio para quem vai entrar no mercado de trabalho. Então, não se aceita mais no mercado de trabalho pessoas que não têm uma qualificação suficiente para se manter. E é participando de eventos dessa natureza, ou outros eventos como cursos, que vocês vão adquirir isso. Tá? Então, vocês estão de parabéns de estar aqui essa noite. Bom, nosso tema hoje... Não saiu antes. Bom, então nosso tema hoje, a telemedicina veterinária, é uma coisa extremamente atual, né? Nós temos que entender o significado desse momento e que perspectivas nós temos a partir de então. Há uma certa ainda, não vou dizer resistência, mas algumas pessoas não se acostumaram ainda com essa ideia de ter a telemedicina veterinária como uma possibilidade dentro da nossa profissão.
Mas isso é uma coisa que não tem como a gente não querer. Porque já existia, pessoal. Isso já existe há muito tempo de forma informal. E a partir de uma norma emanada do nosso órgão maior de fiscalização de classe, que é o CFMV, isso nos dá um lastro, coloca o trem nos trilhos e faz com que a gente possa exercer uma atividade de forma legalizada. E esse era o grande problema antes. Bom, não só na medicina veterinária, mas na medicina humana, nós temos marcos regulatórios, né, sobre esse tema. Vocês vejam aqui que em 1999, numa reunião da Assembleia Geral de Medicina em Israel, já se criou uma declaração de que teria que existir a telemedicina, eu estou falando aqui da medicina humana, né? Em 2002 já veio uma resolução do CFMV permitindo o uso, né, da telemedicina humana com registro do RT, né, anotação de responsabilidade técnica, e já pensando no cuidado e proteção de dados. Isso é uma coisa importantíssima. Tá? Quando a gente fala em qualquer assunto, qualquer dado que vai correr na rede de computadores, a proteção dos dados é muito importante. Porque nós temos leis também específicas sobre isso. Né? A Lei Geral de Proteção de Dados está aí, nos dá limitações. Bom, em 2018, ainda na medicina humana, o CFMV, Conselho Federal de Medicina, detalha a modalidade, né, e fala que pode existir teleconsulta com uma relação prévia. Ou seja, naquela época, na medicina humana, existia a necessidade de ter uma relação prévia com o paciente antes de fazer uma teleconsulta. Coisa que para nós ainda é uma realidade. Né? Mas a medicina humana já acabou com isso. Já não tem mais a necessidade de uma relação prévia, presencial, para que se tenha uma teleconsulta em medicina humana no Brasil. Com a pandemia é que tudo mudou. Fizeram uma lei meio às pressas para que desse vazão, porque nós tínhamos ali um momento em que as pessoas estavam muito doentes, muitas pessoas doentes, e de uma doença que não permitia aglomeração. Então, o que é que nós precisávamos? De distanciamento. E foi aí que a telemedicina humana deu um passo muito largo. O nosso cenário na veterinária no mundo, né, veio um pouco depois da medicina humana, mas antes da pandemia já se falava muito sobre a telemedicina veterinária. Lógico que houve um aumento de demanda em relação à pandemia. Quem já é clínico, quem já atua sabe disso. Na época da pandemia, nós passamos a ter muitas pessoas que não saíam de casa, até por razão legal, lockdown que houve em várias cidades durante um tempo, mas seus animais adoeciam. E aí houve um aumento drástico nesse recurso da telemedicina veterinária, não estando ainda regulamentado. Bom, entendendo a necessidade de se debruçar sobre o tema, o Conselho Federal de Medicina Veterinária lançou, depois de muitos estudos, a Resolução 1465, que a gente vai discutir um pouco hoje, né, em 27/6/2022. 4 meses apenas depois que o Conselho Federal de Medicina lançou a resolução que regulamenta na medicina humana. Bom, o que é que isso traz? Isso traz um amparo legal para as atividades emanadas da telemedicina veterinária, e não é só a teleconsulta, tem várias modalidades, a gente vai falar um pouco sobre isso. Para fazer esse trabalho, não foi feito rapidamente, foi feito a muitas mãos. Primeiramente, o Conselho Federal criou um grupo de trabalho de especialistas do Brasil, né, para se juntarem durante um tempo, discutir o assunto e elaborar, né, uma minuta, que é um documento inicial. Esse documento inicial passou por trâmites internos, dentro do CFMV, Departamento Jurídico, Câmara de Clínicos, para ser aprimorado. Aprovada a minuta, foi encaminhada aos regionais, todos os regionais, inclusive o RS, recebeu essa minuta para se pronunciar, para dar sua opinião sobre o tema. Os presidentes dos regionais se reuniram, eu estava presente no Belém do Pará, e houve uma reunião, 2 presidentes, para finalizar esse documento, em termos de sugestões. Isso retornou para o relator, criou-se uma relatoria dentro do federal, cujo relator é esse que nos fala aqui, né, que fez o relator não é o criador da norma.
É aquela pessoa que pega uma norma já bem encaminhada, uma minuta bem elaborada e apenas dá o refinamento final. Depois da relatoria foi aprovada em uma plenária do CFMV, com toda a diretoria e conselheiros. Quer dizer, esse documento ele passou em muitas mãos e muitas aprovações, até ser publicado no Diário Oficial da União, na data de 27/6 de 2022. Tá? Então, esse foi o caminho dessa resolução no nosso sistema. Bom, a partir da divulgação da norma, interpretações vão existir, porque tudo que é novo nos cria estranheza, né? A gente quer entender melhor os detalhes e às vezes não temos coisas ainda tão elaboradas. Isso é uma coisa que está em construção. Então, interpretações divergentes entre os regionais ensejaram a necessidade, né, de se fazer esclarecimentos. Por exemplo, a confusão que fazem entre telemedicina e teleconsulta. Telemedicina é um conjunto de alternativas de exercer a medicina, no caso nossa medicina veterinária, à distância. E a teleconsulta é uma das modalidades atuais. Tá? E tudo isso, pessoal, é um processo em construção. Tá? Nós estamos hoje aqui discutindo a telemedicina com vocês, faz parte da construção. O entendimento que vocês vão ter na nossa conversa, o que vocês possam sugerir a partir disso. Há necessidade de melhor esclarecimentos, então eu sugeri ao federal que formulasse um manual ou algo similar. Eu soube já que estão finalizando uma resolução comentada. Eu achei muito interessante. Isso em direito é muito comum. Pega-se uma lei e faz a lei e comentar, um comentar sobre a lei. Né? Isso torna mais dinâmica a coisa, sabe, do que um manual. O manual é uma coisa talvez um pouco mais engessada. Então precisamos entender melhor os detalhes da norma, né? E conhecer as ferramentas. Que é outra dificuldade. Que plataforma nós vamos usar, quais assinaturas, o que é uma assinatura digital. Isso tudo é louco para nós. Mas tudo existe e é possível de ser feito. Bom, então, a resolução 1465 de 2022, ela regulamenta o uso da telemedicina veterinária na prestação de serviços médicos veterinários no Brasil. Bom, então, o que é telemedicina veterinária, né? É o exercício profissional da medicina veterinária por meio do uso de TICs, que são tecnologias de informação e comunicação. Então, nós vamos fazer atendimentos onde, geograficamente, o médico veterinário não está no mesmo ambiente do seu paciente. Então, os TICs são usados para prestar assistência médica veterinária, observando padrões técnicos e condutas éticas. Esse é um ponto primordial. As pessoas perguntam, como é que nós vamos fiscalizar? Né? Uma coisa à distância. Aí eu digo, como é que nós fiscalizamos presencialmente? Não é através de denúncias? Hoje, fiscalizar à distância é muito mais fácil do que presencialmente. Porque se um veterinário ele comete um ilícito de fazer consultas no balcão de uma farmácia, tem que existir um flagrante. Agora, não é fácil fazer flagrante, né? Porque os nossos fiscais têm muitas atividades. E nós não sabemos que dia que ele vai fazer isso. Agora, se a pessoa comete um crime na internet, isso fica registrado. Né? Mesmo porque a imagem passa a ser um direito do próprio responsável do animal. Então ele tem o registro daquilo. Isso não é difícil fiscalizar isso. Bom, então tudo que o médico veterinário for fazer a partir dessa norma tem que seguir o Código de Ética. É o grande balizador de todo o processo profissional, dentro de qualquer profissão e dentro da nossa também. Tem que seguir a nossa resolução 1138 de 2016. Um dos pontos mais sensíveis da norma é a segurança das informações, porque temos uma Lei Geral de Proteção de Dados, que não podemos ferir essa lei. A norma do Conselho Federal não pode ferir a LGPD, ou outra norma que venha. E temos também a questão do sigilo profissional, que está registrado na nossa 1138, que eu já falei agora há pouco. Né? Então, a guarda das informações relacionadas aos serviços, através da telemedicina veterinária, deverá atender à legislação vigente e estar sob
a responsabilidade do médico veterinário ou do estabelecimento, que tem que ter um responsável técnico. Nós somos responsáveis das informações. Por quê? Porque no artigo 11 da 1138 diz: tomando por objetivo a preservação do sigilo profissional, o médico veterinário não poderá, inciso 3, permitir o uso do cadastro de seus clientes sem a respectiva autorização. Então, imaginemos que nós não nos cuidamos com relação aos meios que vão transitar os dados e esses dados caem em nome de uma empresa e faz um mau uso, ou uma pessoa faz mau uso dos dados. Então, nós somos responsáveis. Inciso 4, facilitar o acesso e conhecimento dos prontuários, relatórios e demais documentos sujeitos ao sigilo profissional. Esse é um desafio para nós, né? Ainda sobre esse tema da segurança da informação, né? Deve-se registrar no prontuário do paciente quais foram as tecnologias utilizadas. Aí eu falei para vocês, a partir do momento que registra, tem como rastrear para a realização da modalidade em questão, né? Importante ressaltar que a normativa disciplina o uso de tecnologias da informação e comunicação, mas não as plataformas. Então, o que quer dizer isso? Existem plataformas comerciais, existem plataformas registradas no ICP Brasil que nós podemos utilizar, mas vocês não têm que criar uma plataforma. Nem o Conselho Regional tem que criar uma plataforma, nem a FIBEPA, nem o Conselho Federal. As plataformas existem. Nós temos que só nos certificar de que essa plataforma é segura. É essa a nossa missão. Então, para o exercício da telemedicina, o profissional pode se valer de uma ou mais tecnologias próprias dele ou desenvolvidas por terceiros, desde que atenda ao disposto da norma. Né? Então, como eu falei antes, não há obrigatoriedade de adesão a uma plataforma específica. Vocês podem escolher, né? Desde que ela atenda ao que se preconiza. Existem algumas premissas importantes nessa norma. No artigo 2º, independentemente do possível uso da telemedicina veterinária, o atendimento presencial é considerado padrão ouro na prática dos atos veterinários. O que quer dizer isso? Nunca vai deixar de ser a presencial padrão ouro. A versão, vamos dizer assim, a possibilidade da telemedicina é apenas um complemento. E é o médico veterinário quem decide se vai fazer ou não o uso da telemedicina veterinária. Nenhum médico veterinário é obrigado a fazer isso. Se ele julgar que o caso em questão não é tratável à distância, ele avisa ao tutor, ao responsável do animal que não poderá. E ninguém pode obrigar ele a fazer diferente. Artigo 3º. Ao médico veterinário assegura, então, a autonomia da decisão quanto ao uso ou não da telemedicina, exatamente o que eu falei antes. E ele deve se guiar sempre para encontrar limites na beneficência e não na maleficência do paciente. É nisso que nós temos que pensar. Vai beneficiar meu paciente ou não vai beneficiar meu paciente fazer o uso da telemedicina, no caso em questão? A decisão é sempre do médico veterinário. Então, essa norma, ela regulamentou, né, uma situação que já existia antes. Os médicos veterinários diariamente são assediados. Eu estava vindo para cá e aí recebo os WhatsApp. Doutor, meu animal está assim, está assado, o que é que eu faço? Isso é comum, final de semana, domingo, feriados. E não existia forma de você dizer assim, tá, eu vou te atender, mas tu vai pagar uma consulta. Hoje em dia você pode fazer isso. Eu vou te atender, mas eu vou te pagar uma consulta. Muitos vão deixar de te encher o saco e vão esperar o outro dia. Né? Bom, agora, sempre lembrando a todos que não tem como você fazer uma regulamentação e dissociar isso do Código de Ética. Né? Então, apesar do veterinário ter autonomia de decidir se vai usar ou não a telemedicina, ele se torna responsável ao utilizar. Então, na dúvida, eu acho que não deveríamos fazer. Se eu tenho dúvida da segurança do meio que eu estou usando, da plataforma, ou se eu tenho dúvida se esse é um caso que eu possa fazer à distância, é melhor não fazer. Se há dúvida, é melhor não fazer. Outra coisa importante, quem pode exercer a telemedicina veterinária?
Então, essa prática é permitida aos médicos veterinários com inscrição ativa no sistema, né? E pessoas jurídicas devidamente registradas e com responsável técnico, com anotação e responsabilidade técnica. Agora, tem que informar o regional. Então, se eu sou um clínico e quero passar a utilizar a telemedicina veterinária, eu tenho que avisar no meu regional que eu vou fazer isso. Pessoal, tem que pagar? Não tem que pagar mais por isso, não. Você já tem o seu registro. Mas tem que dizer que vai fazer. Né? Isso é normal, é comum, porque se eu tenho uma clínica e quero passar a ter um serviço 24 horas, eu vou informar e eu vou transformar em um hospital. Eu tenho que informar. Né? Às vezes você vai ter um valor maior a pagar e às vezes não vai. No caso da telemedicina, não há nenhuma majoração ou aumento de anuidade. Né? Então tem que se informar o regional. E tem as condutas para exercer a telemedicina veterinária, sempre buscando o quê? O benefício do paciente. Né? Antes de se fazer um atendimento à distância, há que se informar aos responsáveis dos animais quais são os benefícios, possíveis benefícios e limites do que está sendo proposto. É um direito dele saber, até para que ele também resolva se quer ou não essa modalidade, decida sobre isso. Então, no artigo 6º do nosso Código de Ética, diz que são deveres do médico veterinário, inciso 10, informar a abrangência, limites e riscos de suas prescrições e ações profissionais. Então, nós estamos falando aqui de uma ação profissional. Se enquadra diretamente nesse inciso. E no inciso 11, manter-se regularizado com suas obrigações legais junto ao seu CRMV, que remete ao slide anterior da obrigatoriedade de registrar que vai fazer uso dessa modalidade. Bom, vamos falar um pouco das modalidades, né? E também cria dúvidas. Nós temos 5 modalidades. O que é teletriagem e o que é teleorientação? São palavras até parecidas, né? Bom, a teletriagem é a identificação e classificação de situações que indica a possibilidade da teleconsulta veterinária ou não. Então é uma triagem. A pessoa faz um contato com o médico veterinário e conta o que está acontecendo com o seu animal. Né? Tinha uma colega oftalmologista, cadê ela? Está falando da dificuldade que ela acha que vai ter na área do oftalmo. Realmente, muitas patologias oftalmológicas não podem ser tratadas à distância. Então, nessa teletriagem, é o contato que vai existir para se decidir se vai ou não utilizar a modalidade da telemedicina veterinária, alguma modalidade. Já a teleorientação, ela é destinada à orientação médico-veterinária à distância, não é uma consulta. Isso, por exemplo, sobre vacinação, uma dúvida sobre vacinação, né? Prevenção, de modo geral. Então, esse não é um caso clínico, não vai ter uma receita, não vai ter um exame. Então, essa orientação pode ser à distância. E é apenas uma orientação. E tem que deixar claro que essas duas modalidades, nas duas, não é permitido fazer diagnóstico de nada, nem estabelecer conduta terapêutica, nem solicitar exames e muito menos fazer uma prescrição. Nem na teletriagem, nem na teleorientação. Ok? Bom, e a teleconsulta? Né? A teleconsulta é a mais comentada. Talvez aí a cereja do bolo. O que é uma teleconsulta? É uma consulta à distância, no caso em que o médico veterinário e o seu paciente não estão no mesmo ambiente. É permitido até qual limite? Né? Jamais podemos fazer uma teleconsulta em caso de emergência, risco iminente de morte, ou uma urgência. Situações que, quando não tratadas adequadamente, podem levar ao risco da morte. Nem urgência, nem emergência pode ser tratado uma teleconsulta. O meu animal teve uma síncope, teve um desmaio. Leve para o hospital.
para a clínica, não pode ser uma teleconsulta. Meu animal foi atropelado, está com a pata pendurada, vamos dizer assim. Isso não pode ser uma teleconsulta. Tá? Então nós temos que saber os limites. E novamente, quem estabelece isso é o médico veterinário. Né? Bom, para tornar mais segura a questão da teleconsulta, visto que nossos pacientes não falam, né? Fala entre aspas, né? A gente consegue entender muito deles, mas não expressam o que está acontecendo. Tem que existir na medicina veterinária, diferente da medicina humana, mas na veterinária tem que existir, uma relação prévia veterinário e animal responsável, que é o RP, está bem atual isso, VAR, né? Negócio de Copa do Mundo tem o VAR, então RP-VAR, presencial e registrado. O que quer dizer isso? Eu não posso atender nenhum animal o qual eu nunca fiz um atendimento presencial pela teleconsulta. Tá? Ficou claro isso, né? Que tem que existir um contato anterior com um prontuário, onde eu possa identificar as características do animal, fazer aquela velha, refrescar a memória, né, que a gente faz muitas vezes quando vai atender um animal, pega os atendimentos anteriores, lê todos os atendimentos, tudo que a gente viu, todos os exames, para poder relembrar sobre aquele animal. Então, se eu não tenho registro animal, eu não posso fazer uma teleconsulta. Então, temos que evitar, pessoal, a questão do mercantilismo na nossa profissão. Isso é uma aberração. Muitas pessoas têm preocupação com isso, com empresas que vão abrir serviços de atendimento para animais que nunca viram. São passíveis de fiscalização, são passíveis de processos, e os médicos veterinários envolvidos não vão se dar bem com isso. Né? Artigo 6º do Código de Ética do Médico Veterinário. São deveres do médico veterinário, inciso 2º, exercer a profissão evitando qualquer forma de mercantilismo. Está escrito lá. Então, tudo que nós fazemos dentro da nossa profissão tem que estar com o código de ética na frente. Bom, sobre a relação prévia veterinário-animal responsável, mesmo que sejam animais de produção, tem que existir um contato anterior na propriedade. É lógico, o cara tem 1000 cabeças de gato, como é que eu vou conhecer os 1000 bois dele? É impossível. Mas se eu conheço a propriedade, eu sei as características da região, eu sei a qualidade sanitária que existe ali, né? E eu tenho como fazer uma consulta à distância. Mas tem que existir uma relação prévia. Quando é que não precisa da relação prévia? Em caso de desastres, né? Como o que ocorreu em Minas Gerais, ou outros tipos de desastres, onde o médico veterinário não tenha como ter ido antes e no momento não tem como ir também. Porque uma estrada uma ponte foi rompida por um rio ou qualquer coisa dessa natureza. E que impede a presença física dele lá e ele nunca esteve lá. Mas nesse caso pode, desde que justificado. Tá? Não tem que ser uma coisa que o Ministério da Saúde lança uma nota de que há uma calamidade pública. Não precisa chegar tanto, mas tem que ser justificado. Se ficar claro que é ludibriação, aí o médico veterinário pode ser responsabilizado. Telemonitoramento. Muito interessante essa. Né? É o acompanhamento contínuo dos parâmetros fisiológicos do paciente sob a orientação e supervisão do médico veterinário para monitoramento ou vigilância à distância das condições de saúde de doença. Quer dizer, se eu tenho um paciente que tem uma doença crônica, por exemplo, eu posso fazer consultas de acompanhamento sem a presença dele. É permitido em 3 situações. Quando já houve o atendimento presencial anterior, óbvio, tem que existir. Durante a recuperação de procedimento clínico e ou cirúrgico, então se eu fiz uma cirurgia ortopédica no animal, mandei para casa, eu quero ver como ele está andando, então vamos fazer uma consulta à distância, não precisa vir lá da outra cidade até a minha para eu ver, eu quero ver a ferida cirúrgica, né? Ou quando se trata de um tratamento, até voltando ao exemplo do oftalmo, né, uma úlcera superficial que está fazendo tratamento, está em franca recuperação, você pode acompanhar a distância. É lógico que no primeiro momento teria que ter tido a consulta presencial.
E também nos casos de tratamento de doenças crônicas, desde que haja a consulta presencial em intervalos não superiores a 180 dias. Vou dar um exemplo claro que é da minha área: animal que tem convulsão, animal epilético. Né? Inclusive, a ida de um epilético a um consultório já é motivo muitas vezes para ele ter uma convulsão, por causa do estresse. São os gatilhos da doença. Então, o acompanhamento pode ser feito à distância, lógico que respeitando o limite máximo de 180 dias. Né? Um animal que tem uma cardiopatia em equilíbrio, né? Ele esteja bem, não esteja em crise. É outro tipo de paciente que sofre quando vai ao consultório. O estresse do transporte, os animais, tudo isso é complicado. Né? Problemas de pele, que é muito comum. Bom, enfim, então são modalidades, são situações que pode se utilizar a modalidade de telemonitoramento. Teleinterconsulta e telediagnóstico. Esse eu acho principal. O benefício maior que nós vamos tirar da telemedicina veterinária é exatamente a teleinterconsulta e o telediagnóstico. Teleinterconsulta é a relação entre médicos veterinários que trocam informações e opiniões para auxílio diagnóstico ou terapêutico. Imagine se eu moro em Bagé e me deparo com um caso que nunca vi. É um animal com sintomatologia completamente diferente das coisas que eu estou acostumado a ver. E eu conheço um grande especialista aqui na URGS, ou em Santa Maria, ou um colega mesmo, no hospital veterinário. Então, os dois veterinários podem se juntar com a anuência expressa é assinada, né, do responsável do animal, porque vai haver troca de informações e dados sensíveis, né, sobre o tutor e sobre o animal na rede. Então, com essa anuência, trocar informações para elaborar um diagnóstico melhor e um tratamento mais eficaz para aquele caso. Já o... Tem uma dúvida, Marcelo, posso perguntar? Lógico. Essa consulta em Fortaleza, ela é remunerada? Pode ser remunerada? Todos os atendimentos podem ser remunerados e da forma que for combinado entre as partes. É totalmente permitido. Inclusive, foi bom você perguntar isso, Beto, é o seguinte: qual a responsabilidade do terceiro à distância no caso em questão? Vamos supor, eu sou de Bagé e eu contactei um colega aqui de Porto Alegre para me ajudar no caso. Até que ponto vai a responsabilidade dele? Só até o limite onde ele interviu, no diagnóstico que deu e no tratamento que recomendou. Tá certo? Porque o acompanhamento vai ser feito sempre pelo veterinário do tutor, que é o maior responsável e é o detentor do prontuário. Né? Pois não? Anteriormente tinha passado a questão de ter o relacionamento prévio do veterinário com o responsável com o animal. Sim. No caso desse terceiro, esse médico veterinário que vai prestar... o terceiro, né? Vai prestar essa troca de informação. Ele não precisaria ter esse... Não, porque o veterinário titular é o que encaminhou. Esse é que tem que ter tudo. Compreende? O outro só contribuiu, só complementou algo. Então, nesse caso, não está ferindo aquele ponto. Porque o veterinário de origem, esse tem o prontuário e está do lado. Ele está presencial, inclusive. Tá bom? E se precisar prescrição desse segundo veterinário, prescrição de antibiótico, por exemplo, como é que faz? Ele prescreve. Ele como qualquer teleconsulta, ele pode fazer a prescrição e fazer a assinatura que a gente vai falar daqui a pouco. Tá certo? Agora, o veterinário de origem pode também fazer a receita em conjunto com ele. Mas e aí se esse medicamento causa algum problema para o animal que leva a fins judiciais? Então eu acho que é melhor deixar cada um fazer a sua parte. Né? Se bem que a gente está falando aqui de situações que dificilmente vão ocorrer, mas sim, temos que ter cuidado. Né? Não custa nada. Bom senso e canja de galinha não faz mal a ninguém, né? Bom, a gente estava falando da teleinterconsulta. Eu acho, pessoal, que isso é um grande lance para melhorar nossos diagnósticos,
nossos acompanhamentos, fazer com que o Brasil fique menor, visto que nós temos as tecnologias que permitem isso. Telediagnóstico é outra. Então, supor que eu quero fazer eu preciso de no meu caso, eu trabalho com neurologia. Aí eu tenho um paciente que eu fiz uma tomografia, mas não deu resultado, na minha cidade não tem ressonância magnética, né? Ou eu posso gerar uma imagem e pedir para um colega à distância interpretar essa imagem. Bom, enfim. Então existem formas de pegar e fazer à distância o telediagnóstico, que é a transmissão de dados e imagens para serem interpretados à distância entre médicos veterinários, para emissão de laudo ou parecer, sempre com a assinatura. A assinatura, que vai falar daqui a pouco, é importantíssimo o tipo de assinatura que vai ter nos documentos. Então, o telediagnóstico é outra possibilidade da gente fazer com que as distâncias sejam... E outra coisa, não é todo lugar que vai ter uma ressonância magnética. Né? Então, você pode gerar a imagem num canto e ser dado o laudo no outro. Bom, sempre que houver a necessidade de compartilhamento de informações, o médico veterinário deverá submeter o termo de consentimento para a telemedicina veterinária ao responsável do animal, que tem que assinar. O que quer dizer isso? Tem que haver um consentimento de que ele concorda que seja feito esse procedimento, esse tipo de atendimento com o animal dele, e assinar eletronicamente. Sua pergunta, favorita. Como é que é feita a prescrição? Né? A prescrição à distância, como é que eu faço? Então, a prescrição veterinária à distância, decorrente de uma teleconsulta ou telemonitoramento, né, deverá conter o quê? A identificação do médico veterinário, emitente, o nome, CRV, telefone, tal. Identificação e dados do paciente e do responsável, registro de data e hora do atendimento e, número 4, assinatura eletrônica, que pode ser avançada, se for para uma consulta normal, presente no inciso 2 do artigo 4º, ou qualificada, que é uma assinatura de maior segurança. Eu vou explicar agora para vocês. Se for emissão de receitas, principalmente receitas especiais. Então, os receituários de medicamentos sujeitos a controle especial somente serão válidos quando subscritos com assinatura eletrônica qualificada, que é aquela que utiliza certificado digital, assim como deve seguir as normas editadas pelos órgãos e entidades específicas. Quer dizer, existem normas que podem surgir que vai fazer com que a gente se adeque a ela. Não é? Então, isso nos leva à necessidade de entender a questão das assinaturas eletrônicas. Todas as assinaturas são chamadas popularmente eletrônicas, essas que vão pela internet. Se eu pegar e fizer uma assinatura lá no Word, copiar e colar num documento, eu chamo aqui de assinatura eletrônica. Né? Na verdade, ela é eletrônica, mas não na origem da expressão assinatura eletrônica. Porque a assinatura eletrônica é aquela que realmente tem todo o respaldo legal. E essa que eu falei não tem respaldo legal. É uma assinatura simples. Então nós temos assinatura eletrônica simples, que só serve para agendamentos, né? É essa que eu falei, de pegar, copiar e colar num documento qualquer, uma assinatura que eu fiz com meus dados, posso colocar meus dados. Mas não tem nenhuma plataforma que torne aquilo uma coisa segura. Fui eu que fiz. Pode ter fraude, alguém pode fazer por mim. Qualquer pessoa pode pegar minha assinatura e colocar no documento e dizer que foi conseguido. Né? Mas, na verdade, isso não tem validade legal. A avançada é a mais utilizada comercialmente. Pode ser usada em receitas comuns. Eu falo receita comum, eu fiz uma teleconsulta e fiz uma receita. Eu posso usar essa avançada. Né? Então, existem plataformas comerciais, hoje, muitas, inclusive servindo a medicina humana, que podemos usar na veterinária, porque o problema não é a segurança que isso tem, e não seria humano ou veterinário.
E, por fim, a assinatura eletrônica qualificada, que nos receituários especiais de produtos que têm controle, né, pela Anvisa, os psicotrópicos, hormônios, são remédios controlados, esse tem que ter assinatura especial. Então, o que é cada uma? Uma assinatura eletrônica simples é um modelo básico, indicado em situação de baixo risco, né, como a confirmação do agendamento, a confirmação da consulta, do serviço, só para dizer, olha, vai ser hoje, está aqui minha assinatura, mas isso não tem validade legal. Então, nesse padrão, o signatário, quem assinou, não tem a necessidade de possuir uma identificação digital para validar a sua assinatura, ele mesmo coloca os dados. Quando nós temos que nos registrar, é diferente, nós estamos dando nossos dados, que vai ser usado numa plataforma. E essa plataforma, ela pode cobrar de nós, foi você que deu os dados. Aqui não, aqui é a coisa mais simples, né? Já a assinatura avançada, na nossa norma, na 1465, só é aceita em alguns casos a avançada e em outros a qualificada. Assim, só para a marcação de consulta. Então, a modalidade avançada é muito popular em empresas, em processos comerciais, né? Que a gente recebe um e-mail, cara, você assina aqui. Então, está atrelado à comprovação da identidade, né? Que pode ser por meio do certificado corporativo. Então, eu tenho um registro naquela corporação e eu utilizo aquela assinatura. As informações são conectadas ao documento assinado, isso é interessante. Quando finaliza a assinatura do documento, meus dados estão atrelados àquelas informações, né? E qualquer edição do documento ela tem que ser registrada, senão alguém pode mudar o documento. Então, se vocês forem utilizar, vocês vão ver que depois que você assina, não tem mais como mudar o documento. Só se você fizer outro documento. Porque senão alguém pode mudar o conteúdo do documento que você assinou. Né? Então, todas essas plataformas usam isso. Pode ser assinatura por login e senha, né? E um exemplo claro, já receituário da CIPEAGO, que tem registro na CIPEAGO, os veterinários que tem para prescrição de produtos controlados de origem animal, usa esse sistema. A CIPEAGO usa esse sistema, tá? Que é uma plataforma. E, por fim, a assinatura qualificada. Essa é inequívoca. A gente não pode dizer que não fez se um documento está assinado com assinatura qualificada mesmo. Então, é o modelo mais seguro, porque está atrelado ao uso de certificado digital, de infraestrutura de chaves públicas do Brasil. Isso é um órgão que rege isso, né? É um documento de identificação oficial de pessoas e empresas. A assinatura eletrônica qualificada, né, que essa sim é chamada assinatura digital, por isso que eu falei no início, que a gente diz erroneamente, que todas elas são digitais, a digital é essa, né? Funciona como uma assinatura de próprio punho, tem validade jurídica pela legislação brasileira. O governo brasileiro usa isso. Quando tu receber um documento do gov.br, está usando isso aí. Eu sou professor de uma universidade pública. Todo documento meu lá tem isso aí. Né? E se eu assinar um documento, eu não tenho mais como voltar atrás. Eu posso pedir ao órgão para onde eu mandei o documento que anule aquele documento e eu mande outro. Mas eu não posso editar um documento já assinado. É impossível. Tudo que é praticado por meio da assinatura qualificada não pode ser repudiado. Não pode ser negado após a sua realização. Ok? Alguma dúvida, pessoal, sobre isso? Eu acho que esse é um ponto que tem muita dúvida. Pois não. A minha dúvida, na verdade, é quanto... Eu não sou médica veterinária, tá? Eu sou advogada. Mas a minha dúvida é se o Conselho Federal já tem... A minha dúvida, na verdade, é com relação ao receituário controlado, tá? Veio muitos casos pra gente de receitas controladas de medicamentos humanos que não estavam sendo aceitas, né? Porque não tem um sistema como tem, por exemplo, o CFM, enfim, Premers, que inclusive inaugurou, né, na pandemia. O Conselho Federal tem alguma previsão de
sistema para assinatura de prescrição digital que tem alguma relação para poder controlar, né? Porque a gente não teria o controle da segunda via, por exemplo. Né? Boa pergunta. Como eu disse a vocês, tudo é uma construção. O Conselho Federal está em contato com órgãos, principalmente com a Anvisa, que não é fácil conversar com a Anvisa, né, para exatamente estabelecer um mecanismo seguro, porque hoje o médico veterinário ele pode fazer o receituário azul especial, quando ele se registra. Né? Então, o que, nós estamos pleiteando na Anvisa? Que tenha automaticamente também esse receituário online para o médico veterinário utilizar. Tá? Um outro problema que nós temos, e aí quem vai receber a receita, as farmácias, por exemplo, são ridículos. Isso, por isso que eu Lá no perguntei. receituário azul está escrito seu nome, todos os seus dados. Embaixo tem a assinatura do emitente. Aí você tem que carimbar. Pô, ridículo, todos os dados estão ali. O que é um carimbo? Mas eles cobram. Né? Então, enfim, as autoridades às vezes nos atrapalham. Mas a Anvisa já está ciente dessa necessidade. E isso também ocorreu com a medicina humana recentemente. Só que na medicina humana eles correram mais rápido, né? Sim, acelerado o sistema começou no regional daqui. Foi, né? E depois é que fizeram para federal. Mas assim, isso está em fase de discussão com a Anvisa e em breve. Aí a pessoa fala, poxa, então eu não posso usar? Eu acho que pode usar. Pega tem CCP Brasil, né, a assinatura. E se der problema, aí passa uma física. É, porque muitas farmácias não têm aceitado, porque como tu não tem o controle, na verdade eu posso comprar um aqui nessa farmácia, imprimo de novo, compro na outra, imprimo de novo. Perfeito. Né? Exatamente. Isso tudo o dia a dia vai resolver. É coisa que e vai assim. aparecer mais coisas. Isso, com certeza. Bom. Eu acho que eu errado. Bom, pessoal, eu não quis encher muito de informações. Na verdade, essa discussão ela enriquece bastante, porque ela parte da necessidade e das dúvidas das pessoas. Então, eu queria deixar esse momento agora para a gente discutir as dúvidas, né, que vocês tenham, e, logicamente, que coisas novas aparecem. Né? O que a colega colocou não é propriamente novo, mas já é uma coisa a ser resolvida. Ok? Então fique à vontade. Nós encaminhamos, né, quem quiser mandar pelo grupo a pergunta, ou quem quiser fazer também presencial, está aberto a perguntas. Né? Como eu falei ontem, eu gostaria de ter tido essa oportunidade na minha graduação ou como profissional, e não tive. Então vocês têm essa oportunidade e agora então, se sintam à vontade de fazer as perguntas e tirarem as suas dúvidas. Reclamar também, né? Eu sou brasileiro. Pode reclamar que eu levo para Brasília. Semana que vem eu vou estar lá. Né? Se alguém está fazendo pelo grupo, nós temos um grupo aqui que nós criamos para perguntas também. Então eu vou fazer uma pergunta, né? Muito da telemedicina que a gente estudou e junto ao Conselho Federal também, nós pegamos esse tema esse ano, né, que já estava sendo estudado, mas nós vimos que muitas das coisas que ela veio regulamentar é o que o profissional já fazia, só que não tinha um regramento ainda de até onde e qual a penalidade ele teria se avançasse esse sinal. Isso? Olha, esse é um dos pontos mais importantes, eu diria, né? Então, eram atividades que já eram feitas, agora tem nome, sobrenome, mas antes muitos faziam. Mandar um exame para um colega dar uma opinião, por exemplo. Quanta gente não fez isso? Então, a norma ela vem para regulamentar essas atividades e fazer com que isso faça parte da nossa atividade. Porque o que não existe normatizado não pode ser feito. E a pessoa pode ser enquadrada no código de ética porque isso não está normatizado. E a partir de então está. E eu vejo essa questão também, Mauro, de podermos cobrar, receber pelo que a gente faz.
Eu tenho X anos formado aí, umas 3 décadas e meia, e quantas consultas eu não fiz de graça porque não poderia cobrar? Não é? E salientando também que até para a própria fiscalização, né, doutor Matheus, hoje existe uma resolução e uma normativa, e as penalidades também se ultrapassar os limites, né? Então, até para a fiscalização também ficou melhor nessa relação aí, de ter um balizador aí sobre esses Nós temos a assuntos. fiscalização agora também à distância, né? É outra novidade aqui da tecnologia. A fiscalização foi recentemente essa resolução. Vigor agora, 1º de janeiro. Eu também fui relator dessa. Meu colega alemão. Nessa troca com o colega, tinha dito antes que para a utilização da telemedicina teria que informar o conselho. Para essa troca com o colega, vai ser feito da mesma forma? Sim. Então toda a troca de informação com o colega... Não é toda troca, você não tem que informar que vai fazer, você tem que informar que usa esse tipo de serviço. Sim, Uma vez só. Tem que ter esse aviso prévio, isso que eu quero Não, perguntar. tem que ter, mas é uma vez só. Não é todas as vezes que eu vou usar, eu tenho que avisar. Eu tenho que avisar, olha, eu gostei da modalidade, tem uma plataforma que eu confio, não é caro, né? E eu vou começar a usar isso e registra no conselho. A partir daí você pode usar. Não é por evento. Não pergunto por evento, eu pergunto por um respaldo até jurídico. Eu fiz uma troca de informação com um colega e não tinha esse aviso prévio com o conselho. Não pode. Você só pode trocar a informação falando aqui no preto e no branco, né? A lista. Se você já tiver registrado. Isso é simples. Oi. A nossa Vou pedir advogada. licença aqui, né? Os estrangeiros aqui pedindo orientação. Não, Mas é que a gente contribui trabalha para bastante. vocês, a gente tem que entender, né? Uma coisa, desde que saiu a resolução, tá? Que eu tenho muita dúvida, é a questão da assinatura no termo de consentimento para compartilhamento de informação da teleinterconsulta e telediagnóstico, tá? A resolução, ela determina que seja uma assinatura avançada. Já questionei isso, porque se eu falo, vocês não me acreditam, né? Então eu já questionei quem entende, que é o Conselho e inclusive o Federal, e foi reforçado o posicionamento de que tem que ser assinatura eletrônica, né? Não pode ser presencial. Só que a prática, isso é muito difícil, porque, por exemplo, a pessoa vai levar o animal para fazer um raio-x, o tutor já está com o animal ali, aí vai dizer, não, olha só, o senhor tem que, ao invés de assinar aqui e rubricar, o senhor tem que fazer a assinatura digital, tá? 2 perguntas, então. A primeira, tem alguma intenção de rever isso? E a segunda, a quem compete a verificação disso? A quem envia a informação ou a quem recebe a informação? Bom, no primeiro caso, minha opinião é que se a pessoa está presencial, é o que vale. Não teria que A ele minha fazer também, digital. mas como a Eu acho- resolução diz expressamente Não, para o eletrônica, atendimento à distância, ele É. tem que fazer à distância. Se ele Não. está presencial, deixa de ser à distância. não, mas a assinatura para o consentimento para o compartilhamento de informação. Mas se ele está presencial, por que isso tem que ser à Eu distância? não discordo, senhor. Eu Não, mas concordo. eu acho que a É porque a interpretação resolução está fala errada. expressamente assinatura eletrônica. Porque ela está E aí, falando quando à eu distância. questionei ao conselho, me disseram que tinha que ser eletrônico. Não, eu acho que talvez a pessoa não entendeu a pergunta, eu acho. Ele não captou a sua ideia. Porque não tem sentido isso. Não, eu concordo. Não tem nenhum sentido. É Se ele só está como eu presente, tenho que- o que vale é a presença dele. A modalidade da assinatura à distância é para quando não se está junto. Inclusive, a gente fala sobre isso. Não, eu Que a concordo. teleconsulta é quando não está no mesmo ambiente geográfico, ainda usa esse termo. Eu Então, concordo, não por vejo isso que sentido seria a nisso. minha segunda pergunta. Sendo eletrônica, quem compete verificar isso? Porque Na não faria verdade, sentido. doutor, na verdade, a gente, assim, a competência de verificar é quando se tem um litígio, uma dúvida, né? A gente tem que agir de Eu boa sou fé. cavaleiro do Apocalipse. Né? Quando a gente faz as coisas de boa fé, não tem que ficar sendo verificado. É verificável. Né? Isso pode ser verificado se for objeto de alguma, não vou dizer uma investigação, mas uma avaliação mais profunda se foi feito corretamente. Né? A gente não tem que ter
Não tem que chancelar essa assinatura. Não, com certeza. É só porque como o que chega para mim é justamente a possibilidade de problema, já me questionaram isso. Né? Entendi. Ah, e se me mandam uns documentos e a assinatura não é eletrônica, eu posso ver, não posso ver? Como é que fica? Não, ele só tem que saber que tipo de assinatura foi feita. Se for uma assinatura qualificada ou avançada, principalmente avançada, que vai ser a mais usada, acabou-se. Mas então tem que ser eletrônica. No caso da eletrônica, no caso da assinatura presencial, tudo isso aí Sim. vai cair por terra. São duas situações diferentes, né? Pessoal, então, no decorrer do horário, agradecemos mais uma vez ao Marcelo por essa possibilidade de tirarmos as dúvidas, né? Como o Marcelo falou, é um assunto que está ainda em construção, é um assunto que ainda vai ter muitas discussões, mas é para isso, né? É discutindo, é estudando os profissionais que nós vamos melhorar o sistema e a nossa profissão. Então, Marcelo, mais uma vez, em nome do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, o nosso agradecimento. Na verdade, pessoal, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, para poder falar de um assunto que a gente tem se debruçado há alguns meses sobre isso, mas especialmente poder rever essa terra maravilhosa do Rio Grande do Sul. Eu gosto tanto, né? Quando o Mauro me chamou para vir aqui, eu respondi na mesma hora, vou. Mas esse negócio final de ano é complicado, né? Mas, mesmo com toda a dificuldade da época, foi um grande prazer estar aqui, precisar novamente, direi com prazer novamente. Tá bom? Muito obrigado a vocês.